Mais uma vez, boa noite. Vamos iniciar hoje a aula falando sobre o lucro presumido, que seria o primeiro assunto de tributária 2, tá? Nosso objetivo hoje é compreender o regime de lucro presumido. A nossa agenda seria basicamente o regime tributário, ele está muito ligado à apuração de 4 impostos especificamente, IRPJ e CSL, que são novos, né? E PIS e COFINS, que foram de tributária 1, mas a gente acaba englobando quando se fala de regime tributário, seja lá qual for, de simples, aliás, de presumido ou real, tá? É só uma contextualização em termos de quantidade de empresas, tá, pessoal? Esse número pode estar um pouco defasado, sem problema nenhum, tá? Porque todo dia se abre empresas, né? Nós temos, basicamente, do ponto de vista de classificação societária, certo? Nós temos empresa do MEI, ME, EPP, empresa de médio porte, empresa de grande porte. Claro, temos outras formatações, mas aqui eu estou colocando as principais. Dentro delas, quando eu falo em MEI, em ME e EPP, normalmente elas são enquadradas no Simples Nacional. Por que eu falo normalmente, gente? Porque eu posso ter uma empresa que ela venda um determinado produto ou preste um determinado serviço que ele não se enquadre no Simples Nacional. Pode acontecer? Pode, certo? Então, se eu olhar para essa formatação societária, teoricamente ela seria classificada dentro do Simples Nacional, tá? Mas pode ter essa pequena questão. Do ponto de vista de faturamento, quando eu falo em MEI, ele está limitado a R$ 81.000 por ano de faturamento. Quando eu falo em ME e EPP, ME 360 mil e EPP 4,8. E isso eu estou falando de faturamento. Quando eu falo empresa de médio e grande porte, aqui as cifras são bem maiores, tá? 48 milhões, 300 milhões. E essas empresas aqui, no ME e EPP, elas também podem configurar aqui dentro. Ó, se a gente observar. Por quê? Como eu falei anteriormente, depende do que você vende, depende do serviço que você presta. Em resumo, depende da atividade econômica que você desenvolve, certo? Seja por limitações de legislação, você não pode se enquadrar no simples, seja por questão de limitação de faturamento, você ultrapassa o teto de faturamento do simples, você é obrigado a escolher um desses dois regimes, ou seja, porque você fez um planejamento tributário na sua empresa e você verificou que, apesar de você estar dentro dos limites do Simples Nacional em termos de faturamento, você verificou que para você, para sua atividade, seria melhor você estar no lucro presumido. Ou seria melhor você estar no lucro real, tá? Então, assim, tem algumas variáveis que você deve levar em consideração no momento de escolher o seu regime tributário. Não é simplesmente, porque eu sou uma empresa pequena, eu tenho um faturamento pequeno, eu tenho que estar no Simples Nacional. Às vezes o Simples Nacional sai caro para você, do ponto de vista empresarial, tá? Essa é a ideia inicial. Sim? Aí, é claro, se você, quando está num porte maior, eu diria que a partir de quando eu olho em relação a faturamento, se você está 360 mil,
Não tem mais o que você falar em simples. Você está faturando mais do que, aliás, desculpa, 4,8 milhões. Você não tem mais o que falar de simples. Passou de 4,8 no ano, aí não tem. Você cai na limitação de faturamento. Tranquilo, pessoal? Certo, Bom, professor. o lucro presumido é o lucro determinado através da aplicação de um percentual sobre valores globais de receitas auferidas pela pessoa jurídica. No lucro presumido, eu não falo de, apesar de ter o nome lucro presumido, é uma presunção do lucro. Eu não tenho um lucro contábil apurado, certo? Não, eu não vou trabalhar aqui com aquele lucro que a gente encontra na DRE, certo? Aqui eu vou fazer uma presunção do lucro com base no faturamento. Ou seja, tem alguns percentuais que a gente vai falar daqui a pouco que eu vou classificar a minha atividade e a partir deles eu vou fazer a presunção do lucro para essas empresas, tá? Ou para a empresa que eu estou, para a empresa que é meu cliente, né? Aí este percentual coeficiente é expressamente previsto em lei, ok? Não tem que se falar muito. Quando eu falo em lucro presumido, eu falo também da base de cálculo. Qual seria a base de cálculo para poder fazer essa presunção? Certo? Tem algumas subtrações. Okay? Por exemplo, a empresa poderá subtrair de sua receita bruta os valores relativos à venda cancelada. Se você realizou uma venda e ela foi cancelada, não tem o porquê você tributar em cima daquela venda que foi cancelada, ou seja, pagar imposto sobre aquilo. É ilógico. Aí a legislação traz essa previsão legal de você abater. Se eu faturei 100 mil e tive 10 mil de venda cancelada no mês, ou no trimestre, no caso, não faz sentido eu calcular o lucro presumido sobre 100. Eu vou calcular sobre 90, porque foi a venda realmente efetuada. Okay? Descontos concedidos incondicionalmente também não vão ser retirados da base de cálculo. Impostos não cumulativos incidentes sobre as vendas, cobrados destacadamente. A gente fala aqui no caso de IPI e de ICMS substituição. Se tem esse imposto não cumulativo, você vai ter que retirar da sua base de cálculo. Ok? Uh, nessa MP 627, ele traz receita bruta das vendas e serviços, compreende o produto da venda de bens nas operações de conta própria e o preço dos serviços prestados. Okay? Esse é o conceito. Aí vamos à parte dos impedimentos. Quem está impedido a optar pelo lucro presumido? Inicialmente eu posso optar ou não, certo? Aliás, primeiro eu vejo a lei, desculpe, o raciocínio é o contrário. Primeiro eu vejo a lei, eu observo, a lei tem alguma impedição para aquela atividade que eu exerço? Não, não tem nenhum impedimento. Aí sim eu posso optar pelo lucro presumido. É diferente de ser obrigado, tá? Nesse momento aqui, se a lei não impede, eu posso optar, né? Normalmente, aqui, eu diria que a principal limitação em relação à receita bruta anual. E a receita bruta anual é 78 milhões. Se eu faturei acima de 78,
eu não posso mais optar por ser lucro presumido. Eu sou obrigado a ser lucro real. Entenderam a diferença? Ok. Aí, se a minha empresa ela recebe rendimentos do exterior, que não seja decorrente de exportação, tá? Ela também vai ser impedida de optar pelo lucro presumido. Ou seja, eu sou obrigado a ser lucro real. São os impedimentos básicos, tá? Aí, assim, aí a tabela, como é que eu calculo? Já que eu falei que a receita bruta lá atrás tem essas possíveis deduções que a gente falou lá atrás. Que seria basicamente aqui, ó, seria basicamente venda cancelada, desconto concedido incondicionalmente, impostos não cumulativos. Se eu não tenho nenhum desses três, ou seja, a minha receita bruta é igual à base de cálculo para o imposto. Se eu tenho as três ou alguma das três, a minha receita bruta não será igual à minha base de cálculo para o imposto de renda. Ficou clara a diferença? Bom, vamos lá. Oi, Maria. Professor, eu não entendi essa última parte que o senhor explicou. O senhor pode explicar só mais uma vez, por favor? Pronto. Existe uma diferença, Maria, que é receita bruta e a base de cálculo para o imposto, certo? Se a minha empresa não teve nenhuma dessas três situações aqui, não teve venda cancelada no período, não teve desconto concedido, não teve imposto não cumulativo, a minha receita bruta vai ser igual à base de cálculo para eu poder calcular o imposto. Por exemplo, se eu tenho 100 mil, ok, de receita bruta, eu tive venda cancelada de 20 no mês, 20 mil, qual vai ser a minha base de cálculo para o lucro presumido? 80, certo? Vai ser a minha receita bruta menos os 20 mil das vendas canceladas. Essa é a primeira situação. Ok? Ficou claro? Sim, professor, entendi. Obrigada. Pronto. Aí a segunda situação é: eu tenho o faturamento, aliás, de 150. Ficou feio, mas é 150 mil aqui. E eu não tenho venda cancelada, eu não tenho desconto concedido e eu não tenho imposto não acumulativo. Não tive. Então, a minha receita bruta, que foi 150, vai ser igual à minha base de cálculo, DC, certo? Ficou claro, pessoal? Oi, Mariane. E professor, na escolha do simples, do lucro real ou lucro presumido, o que vai afetar diretamente na empresa, de acordo com a escolha? É assim, no lucro real, eu vou ter direito a alguns créditos em determinados insumos que a empresa adquiriu, certo? E eu vou ter um outro detalhe. No lucro real, eu vou literalmente, se for no lucro real trimestral, eu vou calcular o imposto sobre o lucro.
respeitadas algumas questões de ordem fiscal. Quando eu falo em lucro presumido, a minha base de cálculo é sobre a receita, ou seja, receita bruta menos essas 3 possibilidades que a gente colocou aqui. Em cima disso, eu vou dar um percentual. Porém, essa empresa, ela deu prejuízo contábil. Se ela deu prejuízo contábil, se ela fosse lucro real, ela não pagaria imposto de renda e contribuição social. Se for no lucro presumido, essa empresa deu prejuízo, ela vai pagar imposto de renda e contribuição social. Porque o imposto de renda e contribuição social é sobre o lucro presumido com base naqueles percentuais que a gente ia começar a falar. Ou seja, essa é a grande diferença. Se a empresa ela der prejuízos sucessivos ou baixa lucratividade, normalmente é interessante ser lucro real. Se a empresa ela tem muito crédito de PIS e COFINS nos seus insumos, e também dependendo da atividade dela, é mais interessante ela ser lucro real. Ok? Agora, o contrário. Se a empresa for muito lucrativa, tiver uma lucratividade alta, é mais interessante ela ser lucro presumido. Entendeu? Porque sai mais barato em termos de imposto. Ela paga menos. Se ela tiver poucos ou nenhum crédito de PIS e COFINS nos seus insumos, é melhor ela ser presumido. Entendeu? É uma análise muito mais ampla que a gente tem que fazer, mas a grosso modo são essas características básicas. É muito em relação à lucratividade. Pouco lucrativa, normalmente é lucro real. Muito lucrativa, normalmente é melhor optar pelo lucro presumido. Se ela puder optar. Ok? Se ela não puder optar, ela for obrigada a ser lucro real, aí é outra história. Aí não tem muito o que fazer. Ok? Entendi, professor. É assim, uma empresa, ela pode trocar de lucro real para lucro presumido, ou a partir dessa abertura, se ela escolheu ou está apta ao lucro presumido, por exemplo, ela vai ter que estar dentro dele para Pro resto da sempre, vida? digamos assim. É. Não. Anualmente é feita a opção. Ou seja, é aquela coisa. No início do ano tem um prazo. Se eu não me engano, é entre janeiro e fevereiro. Tem um prazo, a Receita Federal dá. Tem uma outra possibilidade também, que a gente vai falar mais à frente, que ela vai falar, olha, esse ano, Receita Federal, no ano de 2022, eu vou ser lucro real. Chegou o final do ano, ela viu que não foi muito interessante ser lucro real. Com base em quê? Com base nos dados contábeis, com base na contabilidade. Em 2023, o gestor, junto com o contador, né, com a alta gestão, vai falar, olha, vamos optar pelo lucro presumido. Nós projetamos aqui, fizemos um planejamento tributário, e nós projetamos para 2023 que seria mais interessante o lucro presumido. Aí é só avisa para a Receita. Olha, Receita, 2023 eu sou lucro presumido. E pode ficar alternando, sem problema nenhum. Certo? Da mesma forma, se ela chegar ao final de 2022 e visualizar que o faturamento dela, a atividade dela, certo? A questão tributária dela favorece ela ser do Simples Nacional, ela pode fazer a opção pelo Simples Nacional também. Certo? Isso é moldável. Aliás, é mutável, seria o termo melhor.
de ano para ano. Com base em quê eu vou decidir? Com base nos dados da contabilidade e em projeções futuras, né? Se eu vejo que a minha empresa vai bombar de faturamento no próximo ano, porque vai ter um projeto novo, um produto novo que vai impulsionar as vendas, eu tenho que ver qual vai ser o impacto desse novo produto do ponto de vista tributário. É mais interessante ficar aqui ou ali, nesse regime ou naquele? A parte tributária é bonita por isso. A cada momento pode mudar tudo. Você pode fazer opções diferentes com base no que você está prevendo ou que você tem em mãos, as informações. Ok, Mariana? Ok, professor, obrigado. Só é o pequeno detalhe, só preste atenção nas limitações. É o principal pré-requisito. Às vezes você pode ter muito interesse, mas a legislação te proíbe. Aí não tem o que fazer. Oi, Jaqueline. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Professor, e quanto à categoria? Por exemplo, eu tenho uma empresa ME, que ela saiu do MEI, né? Foi para a ME, e ali ela viu que não está tendo esse faturamento, porque aí já tem tem outros tipos de impostos, né, e tudo mais. Para haver essa mudança, se eu sou ME, quero voltar para ser MEI, há essa possibilidade? Sim. Há a possibilidade. Agora você tem que se reenquadrar. Certo? Tem que verificar as possibilidades. Do ponto de vista legal, eu tenho um faturamento que naquele patamar, a minha atividade permite. O problema do MEI é a questão a questão da atividade, que limita muito. Tem algumas atividades que ele veda que seria mais interessante ser do MEI, certo? Porém, eu diria, tem atividade e também tem o faturamento. Por quê? O faturamento é muito pequeno. 81 mil por mês. Certo? É claro, eu falo pequeno aqui do ponto de vista de empresas maiores, tá? Mas 81 mil por ano, como limite de faturamento, é bem significativo para aquela empresa ou para aquele profissional que está iniciando ali, tá? Então, guardadas as devidas proporções. E, Jaqueline? Sim, professor, obrigada. Mais alguém? Pronto. Esses são os percentuais, tá? Atividades em geral. O que ele fala de atividades em geral? Normalmente aquela empresa a empresa comercial se enquadra aqui. Se enquadra aqui prestador de serviço, dependendo do serviço prestado. Aliás, desculpe. Aqui é empresas que vendem mercadorias, tá? Basicamente. Se eu olhar, aqui são as exceções. Se eu tenho uma empresa de combustível, ou seja, você tem um posto de gasolina, por exemplo, a tributação, aliás, a presunção do lucro, não é a tributação, é bem menor. Por quê? Aqui tem muito a ver com a margem de lucro, certo? Eu sei que alguém vai ficar aí pensando, poxa, posto de gasolina, margem de lucro com a gasolina lá em cima. Alguém deve pensar dessa forma, mas enfim. A ideia é que, normalmente, para o posto de gasolina, a margem é pequena, tá? Serviço de transporte, aqui, exceto de carga, eu vou ter uma margem de presunção de 16%. Serviço de transporte de carga, 8%. Serviços em geral, com exceção de hospitalares, já sobe bem
o percentual. Por quê? Aí aqui eu faço uma colocação. Prestador de serviços é um segmento que é muito difícil ou que requer muito mais atenção do ponto de vista fiscal, do ponto de vista da fiscalização. Okay? Por quê? É muito ali, não tem uma coisa física no meio, não tem um produto no meio, como uma venda de mercadoria. Que você possa comprovar que teve aquela prestação de serviço. Então, para fiscalizar é mais difícil. Então, o que eles fizeram? Olha, se eu sei que é difícil fiscalizar e eu sei que a sonegação é maior, então eu já vou colocar um percentual bem diferente dos demais. Okay? Já para meio que equilibrar. Essa é a ideia geral. Okay? Quando eu falo de serviços hospitalares, já é bem reduzido novamente o percentual de presunção. Por quê? Porque serviço hospitalar normalmente está ligado a imposto de renda pessoa física. Ou seja, normalmente o hospital vai prestar serviço para pessoas. E as pessoas, normalmente, elas vão declarar essa despesa médica no seu imposto de renda. Então, eu tenho como rastrear, de certa forma, que eu falo fisco, eu tenho como rastrear esse serviço prestado, né? Porque normalmente as pessoas vão pedir comprovante, vão pedir uma nota fiscal, enfim, vai ter que ser rastreável, né? Eu vou ser obrigado a emitir um documento fiscal, na maioria das vezes, né? Intermediação de negócios já aumenta para 32%. Administração, locação, cessão de bens e direitos, também 32%. Esses percentuais, com o tempo, vocês acabam decorando, certo? Mais na frente a gente vai dizer onde é que se encaixa esses 8%, certo? Por que 1,6%? Certo? Onde é que vai aparecer isso no cálculo? E outro detalhe, gente, quando eu falo aqui atividades em separado, pode ter uma empresa que ela venha a exercer mais de uma atividade dessa. Exemplo, tem um posto de gasolina, por exemplo, né? O posto de gasolina, você vai lá, você abastece seu carro, aí seria revenda de combustível, estar enquadrado aqui, seria 1,6%, o faturamento relacionado à venda de combustíveis, tá? Você tem a loja de conveniência, que ela vende produto, mercadoria, né? Se enquadraria onde? O faturamento da loja de conveniência se enquadraria em 8% de presunção. E ainda tem a questão lá da troca de óleo, de serviços mecânicos, enfim. Se enquadraria nos 32%. Ou seja, se a empresa tiver mais de uma atividade, ela exercer mais de uma atividade dentro da empresa, que ela for separado, como a gente acabou de colocar aqui, cada faturamento específico, eu vou utilizar um percentual específico. Ok? Para ter a parte da presunção do lucro. E fique claro isso, que é para ter essa separação. Ok? Não é junta todo o faturamento e vai e calcula sobre tudo. Não. Cada um no seu quadrado. Ok? É justamente o que a gente coloca aqui. Caso a empresa realize atividades enquadradas em 2 ou mais grupos, tem que observar os percentuais específicos. E para se chegar à base de cálculo do imposto, deve ser somado ao lucro presumido as demais receitas que a empresa tenha eventualmente recebido no período. Aí, adições.
a base de cálculo? Nós vimos lá atrás as exclusões. As adições agora são quais? Juros ativos, não decorrente de aplicação financeira. O que é um juros ativo? Provavelmente falando, é aquele bom e velho, quando o meu cliente pagar em atraso, eu vou cobrar juros dele. Ele me devia 1.000 e ele atrasou o prazo de pagamento, ele vai me pagar 1.050, por exemplo. Os 50 são relativos a juros. Esses juros vão, que a gente chama de juros ativos. Ou seja, vai ser adicionado à base de cálculo. Aliás, vai ser demais receitas. E eu vou calcular o imposto sobre isso. Ok? Desconto financeiro obtido. A empresa teve algum desconto financeiro. Também vai ser calculado sobre esse valor, o imposto de renda e contribuição. Aluguel de bens do ativo permanente, caso a empresa não possua objeto social de administração e locação de bens móveis e imóveis. A empresa tem um prédio que ela não utiliza e ela alugou. Alugou para um terceiro utilizar. Se a empresa não for uma imobiliária, esse valor desse aluguel vai ser entrar como outras receitas, né? Como demais receitas, para fins de lucro presumido. Okay? Agora, se a empresa ela for uma imobiliária, esse aluguel, né, vai entrar como receita normal da empresa. Tem esse pequeno detalhe. Okay? Os rendimentos auferidos em operação de mútuo. O que é mútuo? Empréstimo. Realizado entre empresas controladoras, controladas, coligadas ou interligadas. Exceto se a mutuária for uma instituição financeira. É aquela boa e velha história. As empresas do mesmo dono foram emprestando dinheiro uma para outra. Certo? Se o empréstimo entre empresas prevê a cobrança de juros, ok? Ou seja, de rendimento, esse rendimento ganho vai ter que ser tributado. Ok? Aí os ganhos auferidos na cobertura de hedge, que aí já é a questão de bolsa de valores. Na maioria das empresas mortais não se aplica, tá? Os juros relativos a impostos ou contribuições a serem restituídos ou compensados. Às vezes você tem um imposto que você pagou a maior, você identificou esse imposto e você colocou ele no ativo lá para se recuperar, para utilizar esse benefício posteriormente, certo? Se ele for atualizado, certo? Atualizado pela Selic, que normalmente a gente não faz, ele vai ser, o valor dessa atualização vai incidir imposto. Okay? Variações monetárias ativas que você tem, ou seja, você tinha valores em moeda estrangeira e eles se valorizaram e você acabou tendo um ganho. Então, você acaba pagando, você é empresa, tá? Rendimentos e ganhos líquidos produzidos por aplicação financeira de renda fixa ou variável. Também vai ter imposto, quando não for descontado imposto de renda, tá? Na fonte, que normalmente é. As multas ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa jurídica, ainda que a título de indenização em virtude de rescisão de contrato. Também, aqui a rescisão de contrato é empresa com empresa, tá? Não é aquela rescisão de contrato empresa com funcionário. Empresa com empresa, teve alguma rescisão de contrato entre as partes e gerou alguma indenização, alguma multa,
essa multa recebida vai ser tributada. Valores recuperados correspondentes a custos e despesas, salvo se a empresa comprovar não ter deduzido, e juros relativos à remuneração de capital próprio, caso a empresa venha a receber. E como é que se calcula o lucro presumido? Primeiro, eu vou apurar a base de cálculo, e segundo, eu vou calcular o imposto, certo? Para eu achar a base de cálculo, primeiro, a alíquota, aliás, vamos na sequência. Primeiro, a alíquota, imposto de renda, 15%. Ok? Independente da forma de apuração. A contribuição social, a CSLL, ela vai ser de 9%. Ok? No adicional, aliás, no imposto de renda, tem adicional de imposto de renda de 10%. Ou seja, aliás, adicional de 10%. Ok. Aí, em que casos tem adicional? Quando a parcela do lucro da pessoa jurídica exceder o montante de 20 mil mês. Detalhe, o lucro presumido, acho que eu não citei até agora, o período de apuração dele é trimestral, ou seja, de 3 em 3 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ou seja, o lucro presumido ele é calculado 4 vezes durante o ano. Nesse trimestre, o lucro presumido que exceder 20 mil ao mês, ou seja, 60 mil no trimestre, a empresa vai pagar um adicional de 10% de imposto de renda sobre o excedente, tá? Vamos lá. Se o limite é 60 mil e a empresa teve o lucro presumido de 80 no trimestre, ela vai pagar adicional de imposto de renda sobre 20 mil. 80, que foi o lucro presumido, menos os 70, os 60, que é o limite, dá 20. Esses 20 mil eu vou calcular 10% em cima dele, de imposto de renda. Ok? Tranquilo? Aí, aqui é a explicação, né? Dessa forma, o imposto devido corresponderá a 15% do valor, com base do valor da base de cálculo obtida através de qualquer sistemática de apuração, acrescido 10% no que ultrapassar o limite mensal de 20%. E, que eu acabei de falar também, é apurado trimestralmente. Deduções do imposto apurado com base no lucro presumido. Aqui eu já estou falando o imposto final lá. Tem a base de cálculo, retirei as deduções que a gente viu lá atrás, eu vou ter, aliás, desculpa. Deixa eu fazer aqui no Excel, que eu acho que fica melhor de entender. Eu vou ter a receita bruta. Ok? Aqui eu vou ter as deduções iniciais. Vendas canceladas. Vendas canceladas, descontos e impostos, no caso impostos, que é ICMS e IPI. Okay? O ICMS é substituição. E o IPI. Após isso, eu vou ter o que a gente chama de base
de cálculo, certo? Vai ser a receita bruta menos todas essas deduções aqui. Enfim, vou ler na fórmula aqui, mas é receita bruta menos essas deduções. Achei a base de cálculo. Com a base de cálculo, eu vou fazer o quê? Eu vou olhar, aliás, calcular o lucro presumido. E aqui eu preciso ver qual atividade a empresa se enquadra. Se é 8, se é 1,6, se é 16, se é 32. Ok? Quando eu faço esse cálculo, eu vou ter a partir daqui o lucro presumido. Aqui é que vem aquela história. Se for... Aliás, eu vou calcular IRPJ de 15 e adicional para o que ultrapassar os 60 no trimestre. Ok? Da forma que a gente falou lá atrás. Calculei o imposto. Certo? O imposto total vai ser, o IRPJ total vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao IRPJ 15% mais o IRPJ adicional. Olha aí na fórmula. Que não era para eu ter colocado igual. Ok? Aí aqui eu vou ter as deduções. Que é justamente o que a gente está aqui no slide. Deixa eu voltar para o slide lá. Deduções. É justamente o que a gente está falando aqui, ó. Dedução. Letra A. O valor do IR retido na fonte que tem incidido sobre as receitas incluídas na base de cálculo. IR retido. Eu vou deduzir. Teve retenção durante o trimestre nessa empresa? Teve. Retenção do imposto de renda. Eu vou somar todas e vou deduzir aqui. Por que essa ideia? Porque eu já paguei de forma antecipada esse imposto de renda. Então, eu tenho o direito a me compensar, realizar a compensação. É aqui nesse momento. Na letra B, o valor do IR recolhido indevidamente ou maior em períodos anteriores. Ou seja, é a segunda dedução. Se eu tenho IR pago a maior ou indevidamente, também eu vou deduzir aqui. Ok? Eu vou pegar o IRPJ final, vai ser o quê? IRPJ total menos as deduções. Pronto. Eu chego no imposto de renda final da empresa naquele trimestre. Essa é a ideia. Ok? É claro que aqui a gente fez de forma simplificada, que não teve outras receitas aqui. Tá? Mas daqui é um primeiro exemplo.
para depois a gente aprofundar. Tranquilo, pessoal? E outro detalhe. Sim, professor. E outro detalhe, pessoal. Aqui não há o que se falar de compensação de prejuízos fiscais, que no lucro real é um outro diferencial, tem a compensação de prejuízos fiscais anteriores. Tá? Aqui não tem. Alguma dúvida, pessoal? Querem copiar isso daqui do Excel? Professor, disponibiliza quando o senhor for deixar a aula gravada no cigarro, por favor. Tudo bem. Ok, pessoal? Aí o que a gente já falou anteriormente, né? O lucro presumido, ele é trimestral. Então, é trimestralmente apurado. Quais são as vantagens? Simplicidade. Há quem diga que aqui eu discordo, tá? Mas se você for olhar em alguns livros, tem essa aberração aqui. Dispensa a obrigatoriedade de escrituração contábil, com exceção do livro de registro de inventário e livro caixa. A meu ver, tudo bem, você tem o direito de fazer da forma que você quiser, mas na minha concepção, é uma aberração falar uma coisa dessa. Que tipo, não precisa fazer contabilidade. É isso que está dizendo aqui. Faz só um livro caixa aí, vai sabendo quanto é que você faturou e tal. Pronto. E vai calculando imposto. E se você estiver pagando imposto errado? Se você estiver pagando imposto a maior? E se você estiver enquadrado erradamente? E se você, enfim, tiver direito a crédito de imposto de PIS e COFINS e você não está simplesmente se aproveitando disso? Sem contabilidade não dá para saber. Ok? Então, é assim. É uma aberração falar esse tipo de coisa. Mas tem muito livro que fala. Oi, Warley. Boa noite, professor. Boa noite, Boa turma. noite. E como fica a questão da ECD nesse caso? Já que né, não dispensa a obrigatoriedade. Pois é. É aquela coisa. Quem fala isso não tem noção do que é o SPED, né? Não tem noção do que é o SPED. Não tem. Trabalho que dá quando você joga. Aquilo não é de verde Deus. Que aparece. É justamente isso, Warley. Quem fala esse tipo de coisa não tem noção de nada, não sabe os desdobramentos que tem, aliás, que são necessários a partir da contabilidade. Certo? Pode significar um excelente planejamento para as empresas que possuam um percentual de lucro em relação à receita superior ao coeficiente previsto, ou seja, eu tenho como fazer essa observação para ver se realmente está valendo a pena ou não. A contribuição social é a mesma lógica, certo? Do imposto de renda. Aliás, quase a mesma lógica, tá? Mas, enfim, é muito similar, vamos dizer assim. Tem por base também, no caso aqui do lucro presumido, o lucro presumido da empresa, e a legislação determina que seja aplicada as mesmas normas do IRPJ. Porém, aqui eu faço uma ressalva.
sei se está no slide seguinte. Aqui, então não vou fazer não. Certo? Essa sistemática da CSLL acompanha o IRPJ. A partir de 2003, ela passou a ser 9%, certo? A alíquota. E aqui vem as bases de presunção. Resumindo, tem alguns lugares que você for ler, for dar uma lida, eles vão falar que a CSLL é um segundo imposto de renda. Se a gente for um pouco ao pé da letra, parece. Eu não tiro a razão das pessoas que comentam esse tipo de coisa. Mas só que um pouco mais simplificado. Se a gente olhar as alíquotas de presunção, são basicamente duas, 12 e 32. No imposto de renda tem lá 8, 1,6, 16, 32. Se for isso, é tantos por cento. Se for aquilo, é tantos por cento. Aqui, amiguinho, basicamente, atividade comercial, indústria, serviço hospitalar e de transporte, 12. Serviços em geral, que não estão os serviços de transporte hospitalar, 32. Intermediação, 32. E administração e locação de bens, 32. 12 e 32. Certo? Não tem para onde correr. Ok, pessoal? Essa é a ideia da CSLL. O procedimento de cálculo, professor, é a mesma historinha aqui do imposto de renda. Receita bruta, eu vou tirar essas deduções, vou ter a base de cálculo. O que vai mudar aqui é o percentual. 12 ou 32, dependendo da atividade. Vou achar o lucro presumido, né? Vou calcular a CSLL 9%, não tem adicional, como tem no imposto de renda. Lucro presumido, 9%, morreu a CSLL. Ok? Pode acontecer deduções? Pode. Da mesma forma. Tem CSLL retida? Tem CSLL paga a maior ou indevidamente? Deduz. E eu acho a CSLL final. Ok? O processo é o mesmo. A diferença é a alíquota, né? Para calcular o lucro presumido, e o percentual. E o terceiro ponto é a não existência de adicional. Morreu Maria Preá. Ok? Aí aqui, basicamente, lucro presumido, em linhas gerais, é isso, tá? A gente falou, mas a gente sabe que no exercício é que a gente vai realmente ter a dúvida, certo? Realmente vai ficar a dificuldade. Uma coisa é eu falar essa sequência, e outra coisa é você fazer essa sequência de cálculo obedecendo linha por linha, tá? Mas isso daí são cenas dos próximos capítulos, tá, pessoal? Então, pessoal, por hoje, essa seria a nossa aula, tá? Eu relembro para vocês que ela vai ficar gravada, aquele mesmo procedimento, eu vou disponibilizar no SIGA para vocês e para os demais alunos que não puderam estar aqui nesse momento. E, assim, teve dúvidas, pode entrar em contato, enfim. Eu vou fazer um novo grupo. Eu não tive tempo nos últimos dias. Aliás, nos últimos dias eu não tenho tempo para quase nada. A correria de início de semestre, mas iniciamos. Eu vou montar um outro grupo específico para essa disciplina de Tributária 2. Eu acho que tem algum aluno diferente de Tributária 1. Não tenho certeza, mas eu tenho uma ligeira impressão que tem. Ok? Então, pessoal, dúvidas?